Você já parou para pensar que cada vez que alguém te tira do sério, você acaba de se tornar escravo dessa pessoa? É um soco no estômago perceber isso. Mas a verdade é que o seu descontrole é o maior troféu que um idiota pode ganhar. No momento em que o seu sangue ferve e as palavras saem sem filtro, você entregou as chaves da sua mente e do seu destino para alguém que você sequer respeita. Maquiavel, o mestre da estratégia política, não via a raiva como um pecado moral, mas como um erro técnico fatal. Para ele, um homem que não governa a si mesmo jamais terá forças para governar o seu entorno ou manter o seu poder. Quando você explode com uma pessoa insuportável, você está confessando ao mundo que aquela criatura insignificante tem poder sobre a sua pressão arterial, sobre o seu humor e sobre a sua capacidade de raciocinar. É uma rendição incondicional. Imagine um príncipe em seu palácio. Ele tem exércitos, muros altos e tesouros. Mas se um bobo da corte entra na sala do trono, faz uma piada ofensiva e o príncipe perde a linha, começa a gritar e a quebrar as coisas, quem é que realmente está mandando ali? O bobo da corte acaba de pautar o comportamento do rei. Na vida moderna, as pessoas insuportáveis são esses bobos da corte que testam a sua soberania a cada minuto. Pode ser o chefe passivo-agressivo, o parente que só sabe criticar ou o vizinho barulhento. Se eles conseguem fazer você perder a sua calma, eles ganharam a batalha sem precisar disparar um único tiro. Eles invadiram o seu território interno e colocaram a sua inteligência de joelhos. Maquiavel ensinava que a aparência de um líder deve ser inabalável. Ele dizia que é necessário saber ser um simulador, e isso não significa ser falso, mas sim ser o dono da própria expressão. A calmaria, nesse contexto, é a sua armadura mais pesada. O grande problema é que fomos ensinados que reagir é sinal de força, que não levar desaforo para casa é prova de caráter. Que tolice! A verdadeira força está em olhar para uma ofensa e decidir que ela não é digna da sua reação. Quando você se mantém em silêncio enquanto o outro espera o seu grito, você cria um vácuo de poder que deixa o agressor perdido. Você se torna um enigma. A pessoa insuportável se alimenta da sua resposta emocional. Ela precisa do seu ódio para validar a própria existência medíocre. Sem a sua raiva, ela é apenas um barulho de fundo sem relevância. Manter a soberania significa entender que a sua energia é um recurso limitado e extremamente caro. Você não pode desperdiçar ouro com quem só tem lixo para oferecer. Cada minuto que você passa remoendo o que aquela pessoa disse ou planejando uma resposta à altura é um território que você perdeu dentro da própria vida. Pense na raiva como um vazamento de autoridade. Um balde furado nunca fica cheio. Se você quer construir uma vida de sucesso, respeito e impacto, precisa tapar esses buracos por onde a sua influência escorre. No momento em que você sente o calor subindo pelo pescoço, deve se perguntar: eu estou disposto a me ajoelhar diante dessa pessoa? Porque é exatamente isso que a raiva faz. Ela te coloca em uma posição de submissão emocional. Maquiavel argumentava que um governante deve ser temido ou amado, mas nunca odiado ou desprezado. O ódio cego te torna desprezível porque te torna previsível. E nada é mais perigoso para a sua sobrevivência do que ser alguém que qualquer um sabe como manipular. Se eu sei o que te irrita, eu sei como te controlar. Se eu sei como te controlar, eu sou o seu dono. É uma lógica de guerra aplicada ao cotidiano das relações humanas. Ser soberano de si mesmo exige uma disciplina quase cruel. É observar a própria mente como se fosse um campo de batalha externo. É identificar o impulso da resposta agressiva e sufocá-lo antes que ele chegue à boca. Essa calma não é passividade. É uma ação estratégica de alto nível. É o que diferencia os jogadores dos peões. O peão reage ao movimento do outro, o jogador antecipa e mantém a face neutra enquanto prepara o próximo passo.
A pessoa insuportável quer o conflito porque, no caos, ela se sente em casa. Quando você nega o caos a ela e entrega a ordem, você a desarma completamente. Você retoma as rédeas da situação e mostra, sem precisar dizer uma única palavra, que ela não tem permissão para entrar na sua fortaleza. Essa postura transforma a sua presença. As pessoas começam a notar que você é uma rocha que o mar não consegue desgastar. O respeito não nasce do medo que você impõe ao gritar, mas da admiração que você desperta ao não se abalar. A soberania é silenciosa. Ela não precisa de megafones. Ela se manifesta na clareza do olhar de quem sabe que nada externo pode corromper o que foi construído internamente. Se você permite que o mundo externo dite como você se sente, você é um súdito da sorte e do acaso. Mas se você decide que o seu estado de espírito é uma propriedade privada, protegida por muros de racionalidade e estratégia, você se torna o legítimo governante da sua existência. Mas essa soberania não serve apenas para proteger o ego, ela serve para manter os olhos no prêmio. Um general que se irrita com cada mosca que pousa em seu mapa nunca ganhará uma guerra. Ele precisa de foco total nos movimentos das tropas inimigas e na logística do seu próprio exército. Na sua vida, os seus objetivos são a guerra que importa. As pessoas insuportáveis são as moscas. Se você para o que está fazendo para caçar cada uma delas, o seu plano de conquista vai fracassar por pura falta de atenção. A inteligência crítica nos obriga a separar o que é um obstáculo real do que é apenas uma distração irritante. A maioria das pessoas gasta a vida lutando contra distrações, achando que está travando grandes batalhas. Portanto, a próxima vez que você se encontrar diante de alguém que testa os seus limites, lembre-se das lições de poder. Ficar calmo é um ato de rebeldia contra a mediocridade alheia. É a prova máxima de que você é um indivíduo livre e não apenas um animal que reage a estímulos. A soberania é o seu direito de nascença, mas ela deve ser defendida todos os dias com unhas e dentes, especialmente contra aqueles que tentam roubá-la através da provocação. A sua calma é o seu exército pessoal. Use-o com sabedoria e nunca, em hipótese alguma, entregue o comando para quem não merece sequer o seu desprezo. Mas se a raiva é um erro de estratégia que nos faz perder o foco, como podemos identificar o que realmente merece nossa atenção e o que é apenas um desperdício de tempo e recursos? A maior armadilha que a vida coloca no seu caminho não é uma grande tragédia ou um inimigo declarado, mas sim o acúmulo de pequenas insignificâncias que juntas devoram a sua existência. No conceito de Maquiavel, a virtude não tem nada a ver com a moralidade bonitinha dos livros de autoajuda. Ela é a capacidade técnica e o vigor de um homem para moldar a própria sorte e atingir grandes objetivos. Um homem de virtude não tem tempo para picuinhas, porque ele está ocupado demais construindo o seu império. Quando você se permite ser afetado por uma pessoa insuportável, você está cometendo o pecado capital da estratégia. Você está gastando a sua pólvora com passarinhos enquanto os lobos cercam o seu acampamento. Ignorar o irrelevante não é um ato de covardia. É uma demonstração de que a sua meta é tão grande que nada pequeno consegue entrar no seu campo de visão. É entender que a relevância de alguém na sua vida é um cargo que você concede, e você deveria ser extremamente rigoroso nessa seleção. O mundo está cheio de pessoas que vivem na periferia do sentido. Elas não têm um propósito claro, não têm uma construção própria e, por isso, tentam se tornar protagonistas da vida alheia através do incômodo. Se você dá atenção a elas, você as convida para o centro do seu palco. Maquiavel nos ensina que o tempo é o único recurso que nem o mais poderoso dos príncipes consegue recuperar. Por isso, a economia da atenção é a base de toda conquista.
Cada segundo que você gasta justificando sua posição para um tolo ou tentando consertar o comportamento de alguém que não quer ser consertado é um segundo que você roubou do seu próprio crescimento. A maioria das pessoas fracassa não porque encontrou obstáculos intransponíveis, mas porque parou em cada esquina para discutir com quem não estava indo a lugar nenhum. A virtude exige uma frieza cirúrgica para identificar o que é ruído e o que é sinal. O sinal te leva ao seu destino. O ruído só serve para te deixar surdo para as oportunidades. Pense na sua vida como uma grande expedição por um território hostil. Você tem provisões limitadas e um caminho longo a percorrer. Se a cada quilômetro você decidir descer do cavalo para chutar cada pedra que te incomoda, você nunca chegará ao seu destino. A pessoa insuportável é essa pedra. Ela está lá, é dura, é feia e talvez até machuque se você pisar nela de jeito errado, mas a pedra não tem vontade própria. Ela só se torna um problema se você decidir que o seu objetivo principal agora é lutar contra ela. A pessoa inteligente entende que o desprezo é a arma mais destrutiva que existe. Não o desprezo agressivo, que ainda carrega energia, mas o desprezo absoluto, que é a total ausência de reconhecimento da existência do outro. Maquiavel sabia que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. O ódio ainda é um vínculo. A indiferença é a liberdade. Quando você ignora o irrelevante, você retira o oxigênio de quem só sobrevive da sua reação. Existe uma diferença crucial entre ser uma pessoa pacífica e ser uma pessoa inofensiva. A pessoa inofensiva não reage porque não consegue. O estrategista não reage porque não quer. Ele escolhe as suas batalhas com a precisão de um mestre de xadrez. Se a batalha não te traz território, não te traz recursos ou não fortalece a sua posição, por que diabos você entraria nela? Muitas vezes, a nossa necessidade de estar certo ou de ser respeitado por gente medíocre fala mais alto do que a nossa razão. Isso é vaidade, e a vaidade é a maior inimiga da virtude. O homem vaidoso quer ganhar todas as discussões. O homem de poder quer ganhar a guerra. Às vezes, para ganhar a guerra, você precisa permitir que o outro ache que ganhou a discussão. Deixe que a pessoa insuportável saia de perto achando que te venceu, enquanto você continua avançando silenciosamente em direção ao que realmente importa. A glória dela é imaginária e passageira. O seu resultado é real e duradouro. A verdadeira disciplina mental consiste em filtrar o que entra no seu santuário interno. Imagine que a sua mente é uma sala de reuniões onde só os generais de elite podem entrar. Por que você deixaria um completo estranho ou alguém que não agrega nada abrir a porta e começar a ditar o assunto? Aprender a ignorar exige que você mate o seu desejo infantil de aprovação. Grande parte da nossa irritação com pessoas insuportáveis vem do fato de que, no fundo, queríamos que elas fossem diferentes. Queríamos que elas nos vissem de outra forma. Mas o estrategista aceita o mundo como ele é, não como ele deveria ser. Se uma pessoa é insuportável, esse é um fato da natureza, como a chuva ou o vento. Você não discute com a chuva, você abre um guarda-chuva e continua andando. O irrelevante só se torna relevante quando você lhe dá o direito de te afetar. Retire esse direito e você verá o seu poder pessoal crescer de forma exponencial. Essa postura de foco total nos próprios objetivos cria uma aura de inalcançabilidade. Quando os outros percebem que não conseguem te distrair com provocações baratas, eles param de tentar. Ou se continuarem tentando, o ridículo recairá sobre eles, não sobre você. Maquiavel argumentava que a fortuna é como um rio impetuoso que inunda as planícies e derruba tudo o que encontra. Mas quando o tempo está calmo, os homens podem construir diques e canais para controlar a sua fúria. A sua virtude ignorar o irrelevante é o dique que você constrói.
Ela impede que as emoções baratas e as pessoas insignificantes inundem a sua vida e destruam as suas construções. Você não pode controlar o que as pessoas fazem, mas pode controlar a profundidade do canal por onde essas ações passam. Se o canal for profundo o suficiente, a água passa sem causar danos. Aprenda a olhar para os provocadores como se fossem personagens de um documentário sobre a natureza. Eles têm seus hábitos, seus gritos e suas táticas de exibição. Mas você não pertence àquele ecossistema. Você é um observador que está de passagem para realizar algo muito maior. Essa distância emocional é o que te permite manter a calma enquanto todos ao redor estão perdendo a cabeça. A calma do estrategista não vem de uma bondade infinita, mas de um ego tão bem estruturado que não precisa ser defendido contra qualquer ataque lateral. Você sabe quem você é e sabe para onde está indo. Se a ofensa de alguém não altera a trajetória do seu projeto, ela é nula. No grande livro da sua vida, essas pessoas deveriam ser apenas notas de rodapé que ninguém se dá ao trabalho de ler. Portanto, cultive a arte de ser seletivo. Seja avarento com a sua atenção. Não a dê para qualquer um que peça por ela através de um comportamento irritante. Guarde o seu fogo para os desafios que realmente exigem a sua grandeza. Quando você limpa o seu caminho de todas as distrações insignificantes, o horizonte fica muito mais claro. A soberania que discutimos antes se fortalece aqui através da exclusão. É um processo de purificação da sua jornada. Mas, para conseguir ignorar com tanta eficácia, precisamos entender o que motiva esses comportamentos alheios, pois, ao decifrar o mecanismo por trás da chatice e da provocação, paramos de vê-los como ataques e passamos a vê-los apenas como funções previsíveis de certos tipos humanos. Se tudo na vida é um papel sendo desempenhado, como podemos aprender a ler o roteiro dos outros sem nos deixarmos levar pelo drama da peça deles? Para entender por que as pessoas insuportáveis conseguem te atingir, você precisa primeiro entender que a maioria delas não está vivendo uma vida real, mas sim encenando um roteiro inconsciente. Maquiavel tinha uma visão crua e realista sobre a humanidade. Ele sabia que os homens são, em sua maioria, ingratos, volúveis, simuladores e ansiosos por ganho. Se você espera que o mundo seja um jardim de pessoas sensatas e educadas, você está sofrendo por causa de uma ilusão que você mesmo criou. O choque que você sente quando alguém é rude, invasivo ou simplesmente insuportável nasce da sua surpresa. Mas um estrategista nunca é pego de surpresa pela natureza das coisas. Ver as pessoas como atores em um grande teatro é o que separa o amador, que se magoa com a fala do vilão, do diretor da peça, que sabe que aquele barulho todo faz parte do cenário. Quando você entende que o comportamento do outro diz respeito ao papel que ele ocupa e não à sua identidade, a raiva perde o alvo. Pense naquele colega de trabalho que precisa sempre diminuir os outros para se sentir grande, ou naquele parente que usa a culpa como ferramenta de controle. Se você olhar de perto, vai perceber que eles repetem o mesmo padrão com todo mundo. Eles são prisioneiros de um personagem medíocre que foram moldando ao longo de décadas. Maquiavel ensinava que para lidar com os homens, você deve primeiro despi-los de suas máscaras e entender que cada ação deles é uma tentativa de autopreservação ou de busca por importância. A pessoa insuportável é, no fundo, alguém tentando desesperadamente manter uma fachada de poder que ela não possui na realidade. Quando ela te provoca, ela está apenas seguindo as falas de um roteiro de insegurança. Ao enxergar isso, o seu sentimento não deve ser de raiva, mas de uma análise fria, quase clínica. Você não fica bravo com um cachorro que late ou com uma tempestade que molha sua roupa. Você simplesmente entende que é da natureza deles agir assim. Essa mudança de perspectiva é a sua maior vantagem competitiva.
No teatro do mundo, quem se emociona com a cena perde o controle da narrativa. Maquiavel observava os jogos de poder na Itália renascentista com o olhar de um cientista político e não de um juiz de moral. Ele não perdia tempo dizendo que fulano não deveria ser traíra ou que Beltrano deveria ser mais gentil. Ele simplesmente aceitava a peça como ela estava escrita e decidia como se posicionar para não ser esmagado pelas engrenagens do palco. Se você gasta sua energia emocional tentando mudar o ator ou reclamando da má qualidade da peça, você se torna parte do elenco de apoio do drama alheio. O verdadeiro poder reside em sentar na primeira fila da sua própria consciência e observar o espetáculo sem deixar que os atores pulem do palco e invadam o seu colo. A inteligência crítica nos mostra que o comportamento humano é, em grande medida, previsível. Existem arquétipos que se repetem através dos séculos. Existe o invejoso, o arrogante, o sabotador e o carente profissional. Quando você identifica qual papel a pessoa insuportável está interpretando, você ganha o controle remoto da situação. Você para de se perguntar, por que ela faz isso comigo? E passa a constatar, lá está o personagem agindo conforme o esperado. Isso retira o componente pessoal da agressão. A pessoa não é insuportável com você. Ela é insuportável com o mundo, e você calhou de estar no raio de ação dela naquele momento. Maquiavel sugeria que um governante deve conhecer a fundo a natureza humana para não ser enganado por falsas aparências. Na sua vida, conhecer a natureza humana significa parar de levar as ofensas para o lado pessoal e começar a vê-las como simples ruídos de comunicação de mentes mal calibradas. Imagine que cada pessoa insuportável carrega consigo um roteiro invisível. Esse roteiro foi escrito pelos traumas, pela educação e pelas falhas de caráter dela. Quando ela te ataca ou te irrita, ela está apenas lendo as linhas que ela conhece. Por que você se daria ao trabalho de se ofender com alguém que nem sequer é dono do próprio texto? Ao enxergar o mundo como esse teatro de sombras, você ganha uma blindagem psicológica. Você começa a observar os mecanismos do ego alheio em funcionamento. É quase fascinante perceber como o arrogante precisa do seu olhar de admiração ou de medo para se sentir vivo. Se você não entrega nenhum, nem outro, a cena dele desaba. Você quebra o ritmo da peça. O silêncio e a neutralidade são as formas mais eficazes de mostrar que você não aceita o papel de coadjuvante no drama de ninguém. Essa visão maquiavélica da realidade exige que você abandone a esperança ingênua de que as pessoas vão melhorar apenas porque você é bom para elas. Maquiavel avisava que o homem que tenta ser bom em um mundo cercado de pessoas que não são boas acabará por se arruinar. Isso não significa que você deve ser uma pessoa ruim, mas sim que deve ser uma pessoa desperta. Estar desperto é ver a peça pelo que ela é. É entender que a grosseria do outro é um problema de roteiro dele, não uma falha no seu caráter. Quando você para de exigir que os atores sejam melhores do que eles conseguem ser, a sua frustração desaparece. Você para de sofrer pela expectativa quebrada e começa a agir com base na realidade nua e crua. A paz não vem da ausência de pessoas difíceis, mas da certeza de que elas não têm o poder de mudar quem você é. No grande teatro da vida, o seu único dever é garantir que o seu próprio papel seja interpretado com maestria. Deixe que o insuportável continue com o seu monólogo cansativo para as paredes. Se você não entra na cena, a cena não existe para você. Maquiavel sabia que o prestígio de um líder dependia da sua capacidade de se manter acima das paixões vulgares que consomem a massa. Enquanto as pessoas comuns estão brigando por migalhas de atenção ou por razões fúteis, o estrategista está observando o movimento das peças de um patamar superior. Essa distância não é arrogância, é autopreservação intelectual.
É saber que a sua mente é um território sagrado, onde só entram ideias e emoções que você autoriza. Os atores do mundo podem gritar o quanto quiserem, mas eles não podem entrar na sua fortaleza se você não abrir os portões. Ao adotar essa postura, você se torna imune às tentativas de manipulação emocional. O chantageador não encontra solo fértil em você. O provocador não encontra reação e o reclamante não encontra ouvidos. Você se torna um vácuo onde a toxicidade alheia morre por falta de sustento. É uma forma de poder silenciosa, mas absolutamente letal para quem vive de criar conflito. No entanto, se o mundo é um teatro e todos estão apenas interpretando papéis previsíveis, a nossa melhor estratégia não seria apenas observar passivamente, mas sim usar essa previsibilidade a nosso favor através do tempo e do silêncio, esperando o momento certo para agir sem o peso da impulsividade. Tópico 4. O uso estratégico da paciência. Muitas pessoas confundem paciência com fraqueza, mas, no tabuleiro de Maquiavel, a paciência é uma das armas mais letais que um homem pode empunhar. Enquanto o mundo grita e reage de forma impulsiva a qualquer estímulo, o estrategista entende que o tempo é um aliado que trabalha para quem sabe esperar. A paciência estratégica não é sobre aguentar o desrespeito de forma passiva ou engolir sapos por falta de coragem. É sobre ter o controle absoluto do tempo de resposta. Maquiavel observou que muitos líderes caíram porque não souberam conter o ímpeto de agir no calor da emoção, enquanto aqueles que triunfaram foram os que permitiram que a poeira baixasse para enxergar o campo de batalha com clareza. Quando você está diante de uma pessoa insuportável, a sua maior vantagem não é a velocidade do seu contra-ataque, mas a sua capacidade de não fazer nada até que o momento seja perfeito. O uso estratégico da paciência exige que você entenda uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas que tenta te irritar está, na verdade, em um processo acelerado de autodestruição. Elas são movidas por impulsos que não conseguem controlar, e se você simplesmente sair do caminho e esperar, elas acabarão tropeçando nas próprias pernas. Maquiavel acreditava que um príncipe deve saber usar tanto a raposa quanto o leão. Mas a raposa sempre vem antes. A raposa espera, observa as armadilhas e deixa que o inimigo se exponha primeiro. Ao lidar com alguém insuportável, a sua calma funciona como um espelho que reflete o desequilíbrio do outro. Quanto mais você demora a reagir, mais a pessoa se sente compelida a exagerar na dose, e é nesse exagero que ela comete erros fatais, perde a razão perante os outros e revela todas as suas fraquezas. Imagine a cena. Alguém te insulta em uma reunião ou tenta te diminuir na frente de outras pessoas. O instinto comum é responder na hora, com o mesmo nível de agressividade. Mas o estrategista respira. Ele usa o silêncio como uma barreira de proteção. Esse silêncio não é vazio, ele é carregado de intenção. Enquanto o outro fala e se desgasta, você está calculando. Você está percebendo quais são os gatilhos dele e como a plateia ao redor está reagindo àquela cena lamentável. Maquiavel sabia que a reputação é um pilar do poder. Se você mantém a compostura enquanto o outro perde a linha, a reputação dele afunda enquanto a sua se eleva. A paciência estratégica permite que você vença a guerra da percepção pública sem precisar dizer uma única palavra ofensiva. Você deixa que o tempo faça o trabalho sujo de desmascarar quem é pequeno. Existe uma força imensa em ser aquele que decide quando a conversa termina ou quando a ação começa. Se você reage imediatamente, você está apenas seguindo o ritmo ditado pelo outro. Se você espera, você retoma o comando do relógio. Maquiavel argumentava que as circunstâncias mudam constantemente, e o que parece um problema insolúvel agora pode se tornar uma oportunidade daqui a 2 horas, se você não tiver queimado suas pontes por causa de um momento de irritação. A paciência é a ferramenta que te permite ser o mestre da sua própria narrativa.
É a capacidade de olhar para uma provocação e dizer a si mesmo: eu vou tratar disso quando for conveniente para os meus planos, não quando você quiser. Essa é a essência da soberania aplicada ao tempo. Além disso, a paciência estratégica te protege de tomar decisões baseadas em informações incompletas. A raiva é apressada e míope. Ela te faz enxergar apenas o problema imediato e te cega para as consequências de longo prazo. Ao exercer a paciência, você ganha o que Maquiavel considerava essencial para qualquer governante: a visão panorâmica. Você consegue ver além do insulto e perceber o que está em jogo de verdade. Talvez aquela pessoa insuportável esteja tentando te tirar do sério, justamente para que você tome uma atitude impensada que te prejudique depois. Ao não entregar essa reação, você frustra o plano dela e mantém a sua posição de segurança. Você não joga o jogo dela, você a obriga a jogar o seu. Muitos acreditam que dar o troco imediatamente traz algum tipo de alívio emocional. Pode até trazer por 10 ou 15 segundos, mas o custo estratégico disso costuma ser altíssimo. O estrategista não busca alívio, ele busca vitória. E a vitória raramente está no contra-ataque emocional. Ela está na capacidade de permanecer frio enquanto o ambiente esquenta. Maquiavel nos lembra que as feridas que infligimos aos outros devem ser tais que não precisemos temer a vingança, mas a melhor forma de neutralizar alguém não é ferindo-o, é tornando-o irrelevante através da sua própria paciência. Quando você não se abala, você mostra que o ataque do outro foi inútil. E não há nada que destrua mais o ego de uma pessoa insuportável do que perceber que o seu veneno não teve efeito nenhum. Praticar essa paciência exige um treinamento constante da vontade. É como um músculo que você exercita toda vez que escolhe não responder a uma mensagem agressiva na hora, ou toda vez que decide ouvir um desaforo sem alterar o tom de voz. Você está acumulando poder. Cada vez que você se segura, você está guardando energia para o que realmente importa. Maquiavel valorizava a economia das ações. Ele sabia que agir demais é tão perigoso quanto não agir. A paciência estratégica é o filtro que garante que você só entre em ação quando a vitória for garantida. É o silêncio que precede o movimento certeiro. No fim das contas, a paciência é a prova definitiva de que você confia no seu processo e nos seus objetivos. Quem tem pressa de reagir geralmente é quem tem medo de ser esquecido ou de parecer fraco. O verdadeiro forte sabe que a sua força não depende da validação de ninguém, e muito menos da derrota momentânea de um provocador insignificante. Você deixa o tempo correr, observa as peças se moverem, e quando todos já se esqueceram da provocação inicial, você está lá, firme, colhendo os frutos da sua disciplina. A paciência estratégica transforma o incômodo em observação e a observação em poder. Dominar o tempo e a resposta é o que permite que você navegue por mares turbulentos sem naufragar. Mas para que essa paciência não se transforme em uma espera eterna e sem sentido, ela precisa estar ancorada em algo muito mais sólido do que apenas a vontade de não brigar. Ela precisa de um alicerce que dê direção a cada momento de silêncio e a cada decisão de não reagir. Se o tempo é o campo onde a batalha ocorre, o que é que nos dá a estrutura necessária para aguentar o peso dessa espera e garantir que nossas muralhas internas não desmoronem diante do primeiro ataque? De nada adianta você entender o teatro do mundo ou dominar a paciência estratégica se lá no fundo a sua base for feita de areia. Maquiavel ensinava que as fortalezas mais seguras não são feitas de pedra e cal, mas sim da própria força e organização de quem governa. Se uma pessoa insuportável consegue atravessar a sua pele e bagunçar as suas emoções, isso não é culpa dela. É uma falha na sua engenharia interna.
Ter muralhas internas fortificadas significa que você construiu uma vida tão sólida, com objetivos tão claros e uma identidade tão bem amarrada, que o barulho que vem de fora simplesmente não encontra frestas para entrar. Para o mestre da estratégia, um príncipe que depende da sorte ou da boa vontade dos outros para se sentir seguro está fadado à ruína. Você precisa ser a sua própria fonte de segurança e validação. Quando você sabe exatamente quem é e o que está tentando construir, a opinião de um idiota ou a provocação de um medíocre se tornam tão irrelevantes quanto o zumbido de uma mosca do lado de fora de um castelo blindado. A fortificação da sua mente começa pela clareza absoluta de propósito. Maquiavel acreditava que o sucesso não era um acidente, mas o resultado da união entre a oportunidade e a preparação. Se você acorda sem saber por que está lutando, qualquer vento contrário vai te derrubar. Mas, se você tem um objetivo maior, uma missão que queima dentro de você, a sua mente se torna um território vigiado. Você começa a tratar a sua paz interior como um ativo estratégico que não pode ser colocado em risco por qualquer bobagem. Quando alguém tenta te tirar do sério, você olha para as suas muralhas e pergunta: eu vou mesmo abrir os portões do meu palácio para essa pessoa entrar e quebrar tudo? A resposta, para quem tem virtude, é sempre um não categórico. Fortificar-se é criar uma hierarquia de importância, onde o seu bem-estar e os seus planos estão no topo, e a chatice alheia está enterrada no rodapé da existência. Essas muralhas não são construídas para te isolar do mundo, mas para filtrar quem tem o direito de te afetar. Maquiavel sugeria que o líder deve se cercar de conselheiros sábios e manter os bajuladores e os tolos à distância. Na sua vida pessoal, isso significa estabelecer limites claros. Muitas pessoas são insuportáveis com você porque você deu a elas o mapa da sua mina. Você mostrou onde dói, você mostrou o que te irrita e você permitiu que elas entrassem fundo demais no seu espaço vital. Fortificar as muralhas é retomar esse território. É dizer não sem sentir culpa. É se afastar de ambientes tóxicos sem dar explicações e é, acima de tudo, parar de se justificar para quem não tem relevância na sua jornada. A sua fortaleza interna é protegida pela sua capacidade de ser autossuficiente emocionalmente. Se você não precisa do aplauso dos outros, a vaia deles também não consegue te derrubar. A profundidade dessa fortificação está naquilo que Maquiavel chamava de ter exércitos próprios. No contexto moderno, ter exércitos próprios é ter uma reserva de saúde mental, conhecimento e autoestima que não depende de fatores externos. Se a sua felicidade depende do comportamento do seu chefe, do humor do seu parceiro ou da educação das pessoas no trânsito, você é um governante sem exército, contando apenas com a mercê alheia. Um espírito fortificado entende que o mundo externo é, por definição, caótico e muitas vezes hostil. A paz não é algo que você encontra lá fora quando tudo está calmo. A paz é a estabilidade das suas estruturas internas enquanto o mundo desaba ao redor. É a convicção de que, não importa o que aconteça no teatro do mundo, o seu núcleo permanece intacto. Para manter essas muralhas de pé, você precisa de manutenção constante. Isso significa vigiar os seus pensamentos e não permitir que a amargura ou o ressentimento comecem a corroer as pedras da sua fundação. O ódio por alguém insuportável é uma rachadura na sua muralha. É uma forma de conexão que ainda dá poder ao outro. O estrategista purifica a sua fortaleza através da indiferença produtiva. Você não odeia quem te incomoda. Você simplesmente os apaga do mapa das coisas que importam. Você foca em fortalecer os seus muros, em melhorar as suas defesas e em investir na sua própria grandeza. Quando a sua vida se torna grande demais, as pessoas pequenas perdem o alcance. Elas podem até gritar e atirar pedras, mas elas nunca vão conseguir atingir o topo da sua torre.
No fim das contas, a lição de Maquiavel para a vida moderna é que o poder pessoal é uma construção interna. Ser calmo com pessoas insuportáveis não é um exercício de paciência bíblica, é um exercício de superioridade estratégica. Você se mantém calmo porque o seu castelo é grande demais para ser abalado por gente pequena. Você se mantém calmo porque você é o único senhor da sua fortaleza. Quando você atinge esse nível de domínio, o mundo pode ser o caos que for. Mas dentro das suas muralhas, a ordem prevalece. Você se torna o mestre do seu destino e o capitão da sua alma, transformando cada provocação em um lembrete da força que você construiu. Se este roteiro de estratégia e poder ajudou você a enxergar as relações humanas com outros olhos, não deixe essa sabedoria morrer aqui. O conhecimento só se transforma em poder quando é compartilhado e colocado em prática. Por isso, eu te convido agora a dar o próximo passo. Curta este vídeo se ele trouxe clareza para a sua vida e inscreva-se no canal para não perder as próximas lições sobre como dominar a sua realidade e a sua mente. Deixe um comentário abaixo escrevendo "Eu sou o dono da minha fortaleza" para selar o seu compromisso com a sua própria soberania. E não pare por aqui. Existem outros vídeos no canal que vão te ensinar a aprofundar ainda mais essa visão estratégica e estoica sobre a vida. Assista aos vídeos que estão aparecendo agora na tela e continue a sua jornada rumo ao topo. Sua evolução é o seu maior projeto. Nos vemos no próximo vídeo.